Bom, neste vídeo eu vou demonstrar como tirar relatórios do call center de filas. Teremos dois tipos de relatório. O relatório sintético, que é um relatório em gráficos mais detalhado, e o relatório analítico, onde teremos as discriminações de cada ligação. Neste vídeo estarei demonstrando tudo sobre a parte de filas. Primeiramente, a gente vai fazer um login na interface principal do sistema. Cada um tem a sua senha de acesso. Vou entrar com a minha senha de administrador. Aqui a gente está na parte nuclear PABX, né, que é a parte de configuração do PABX. A gente tem que ir para o Call Center. Vamos clicar aqui nesses três risquinhos ao lado esquerdo aqui, que é o menu. Vamos rolar mais abaixo. Vamos na aba Aplicativos, Nuclear Call Center. Pronto. Agora aqui sim, estamos aqui em cima no Nuclear Call Center. Primeiramente, aqui a primeira opção, nós temos o relatório de filas, que é esse que vamos estar demonstrando nesse vídeo. Tá? Primeiramente, temos o relatório sintético. O relatório sintético ele é um relatório em gráficos, né, detalhados, né, de cada fila. Né? Então, eu vou demonstrar aqui. Aqui a gente tem um calendário, né, de hoje, de ontem, ou por data. Eu vou usar como base aqui a data do dia 1º de dezembro até a data do dia 1º de dezembro, para que não fique muito pesado na hora de puxar o relatório, tá? Conforme, dependendo para cada cliente, o tamanho que esteja o banco de dados, a pesquisa e a quantidade de filas e datas selecionadas pode ser que demore um pouco o retorno. Então, eu vou colocar uma data só. A hora, eu quero 24 horas, então eu não mexo nessa hora. Se eu quiser um horário específico, eu posso colocar aqui, mas geralmente a gente tira 24 horas. Aqui em filas, a gente vai selecionar as filas que eu quero tirar o relatório. Tá? Eu poderia selecionar algumas filas que eu preciso, marcando assim, ou eu poderia clicar selecionar todas. No caso aqui, eu vou desmarcar, eu quero trabalhar só com o relatório da fila Call Center, tá? Que é a fila que eu preciso tirar relatório. Eu vou demonstrar uma fila só para não ficar muitos dados misturados, né? Então, vamos colocar aqui Call Center. Quando eu marco a fila que eu desejo, eu tenho que dar um cliquezinho fora da tela, tá? Acima da tela, em qualquer parte branca da tela. Pronto, a fila ficou selecionada. Se eu clicar em pesquisar, ele vai fazer a pesquisa, tá? E eu tenho algumas opções avançadas aqui, caso eu queira fazer algum tipo de filtro, tá? Então eu posso estar, de repente, né, tirando um relatório de fila só por algum agente, né? Eu quero filtrar a fila só pelo agente Hermínio, por exemplo. Mas isso aqui eu vou deixar para depois, tá? Eu vou demonstrar ela por total para trazer todos os dados. Aqui eu tenho, se eu quiser tirar um filtro por espera maior, por exemplo, eu quero só tirar ligações que ficaram na fila há mais de, por exemplo, mais de 30 segundos, né? Com duração maior, ou seja, ligações maior que 60 segundos, né? Então, esses aqui são filtros para eu estar trabalhando se eu preciso tirar determinados relatórios. No caso aqui, eu não vou selecionar nenhum filtro, eu vou deixar o filtro todo em branco. Simplesmente eu vou demarcar só a data, a fila que eu quero e vou clicar no campo pesquisar. Aqui em cima no canto direito ele fica trabalhando a rodinha aqui, ó, me dizendo que está lá, já completou, parou de rodar aqui em cima, no ícone aqui, então já fez a pesquisa. Aí ele me traz aqui um gráfico, um total de entrada. Quando eu coloco o mouse em cima, ele me coloca aqui um valor de atendidas 160, abandonadas. Olha que ótimo, nessa data esse call center trabalhou bem, não teve nenhuma chamada abandonada. O que é chamada abandonada? Chamada abandonada é quando a pessoa liga no número lá, vamos dizer um 0800 ou uma URA da empresa, e ela aperta lá o menu referente ao call center, ou o 0800 já caia direto ao call center, e ele entra na fila. Quando o cliente faz a chamada, automaticamente, a primeira vez ele já entra na fila. Mesmo que todos os agentes estejam disponíveis, ele entra em fila. E a fila começa a distribuir a chamada para os agentes. Até que algum agente atenda, ou caso todos os agentes estejam ocupados, ele fica em fila. Então ele fica naquela musiquinha, aguardando o atendimento. Ele já foi atendido e colocado em fila.
Então, a pessoa está lá aguardando tantos segundos, ela pega e desliga o telefone. Então, ela abandonou a chamada. Então, isso é uma chamada abandonada. Quando a pessoa entrou na fila e ela desligou. Isso a gente vai analisar mais abaixo pelo tempo, né? Pelo tempo de espera, porque assim, muita gente entra na fila, com 10 segundos já abandona a chamada. Então, mais abaixo eu vou demonstrar como você olha as chamadas que você pode considerar realmente abandonadas. Por isso que a gente tem um filtro aqui, que a gente pode considerar um tempo para chamadas abandonadas. Ah, eu considero que a pessoa pelo menos precisa ter um tempo aí de 1 minuto para ser atendido, né? Então você colocaria 60, ele vai trazer somente só os dados de ligações com 60 segundos abandonada. Porque senão a pessoa ela entrou na fila, ficou 10 segundos na musiquinha e desligou, automaticamente não é uma chamada abandonada, ela que quis desligar. Né? Então, aqui, essas chamadas abandonadas seria isso. No caso, a gente não tem nenhuma. Depois eu vou puxar um outro período para ver se traz, para demonstrar. Aqui a gente tem é, um relatório resumido de chamadas atendidas, né? Aqui você vai pondo o mouse em cima nas cores, ele vai mudando. Ó. Então, por exemplo, ó, 129 chamadas, ou seja, 80% finalizadas pelo agente. E aqui eu tenho 29 chamadas, ou 18% finalizadas pelo chamador. E aqui eu tenho um total de 3 chamadas transferidas. Então, chamadas finalizadas pelo agente é quando o agente finaliza a ligação e ele desliga primeiro que o cliente. Então, isso serve para você monitorar, porque tem call centers que a gente orienta a aguardar, assim, sempre o cliente finalizar primeiro, tá? Mas tem call centers que tem aquela pesquisa de satisfação, onde o agente precisa finalizar a chamada primeiro para que ela vá para a pesquisa de satisfação. Então, por aqui você consegue controlar se foi o agente que desligou primeiro ou se foi o chamador. O que é o chamador? É o cliente. Então, aqui, ó, 80% o agente desligou antes da pessoa de desligar. E 18% foi o chamador que desligou. E chamadas transferidas foram chamadas que estavam em andamento e o agente transferiu para algum outro setor. Então foram 3 chamadas transferidas. Tá? Aqui a gente tem um total de chamadas de saída, que é quando faz a ligação. Tá? No caso aqui, quando o agente faz uma ligação. No caso, a gente não teve nenhuma ligação de saída nesse dia, só foi ligação de entrada. Aqui nós temos uma estatística resumida, onde ele me dá um total de 160 chamadas, ou seja, nesse dia aqui, do call center, eu tive um total de 160 chamadas, sendo um total de 160 chamadas atendidas, ou seja, 100%. Foi maravilha. O meu call center nesse dia trabalhou 100% de expectativa, não perdeu chamada nenhuma. Não teve nenhuma abandonada, foi 0%, tanto que ele não demonstrou aqui. Callback é quando a gente tem uma situação que a pessoa cai na fila e vem uma musiquinha dizendo: se você quiser que a gente retorne a ligação para você, tecle 1. Aí a pessoa tecla 1, vai lá e diz assim: digite o número que você deseja que a gente retorne a chamada. A pessoa digita um número e desliga. Quando tiver algum agente disponível, o sistema liga para o cliente. Então, aqui nesse caso, esse cliente não trabalha com o sistema de callback, então 0%. Então, aqui ele me dá um resumo, né, daquele gráfico. Né, foram 29 chamadas finalizadas pelo cliente, 18%, e foram 129 finalizadas pelo agente, 80%, e 3 transferidas, 1,88%, onde dá o 100%. Agora, mais abaixo, eu tenho a mesma estatística que daqui, só que aqui eu tenho ela resumida, onde eu posso estar exportando para CSV, Excel, PDF, ou estar imprimindo. Né? Aqui eu não consigo imprimir esses dados, e aqui, nesse caso, eu consigo. Então, é a mesma estatística daqui, só que numa forma aqui onde eu consiga estar exportando. Tá? Então, aqui é a mesma situação dali de cima, porém eu posso colocar em PDF, em Excel, CSV, para estar trabalhando esse relatório. Aqui eu tenho um tempo de ligação, ele me dá o tempo total, né, o tempo total em atendimento de todas essas chamadas nesse dia, que foram 7 horas e 9 minutos, ou seja, desses 160 chamadas, o total de horas dessas chamadas foram 7 horas e 9 minutos. O tempo em espera foi 16 minutos. Tá? Isso é o tempo total. Tá? O tempo total disso aqui, somando esse tempo aqui geral, tá? Então, tempo médio de espera. O que ele fez?
O tempo total da espera foi 16 minutos, de todas as chamadas. Ele pegou todas as chamadas da fila, somou tudo, e o tempo total foi 16. Ele faz um cálculo e te dá uma média. A média de espera foi 6 segundos. Ótimo, foi quase nada, né? Foi um atendimento muito bom. TMA é o tempo médio de atendimento. O tempo total foi 7 horas. A média dessas 7 horas, a tempo médio, foi de 2 minutos e 41 para cada chamada. Isso aqui é o tempo médio comum, é a soma do tempo de espera mais o tempo de atendimento. Então, cada chamada teve um tempo médio de 2 minutos e 48, ou seja, para cada chamada, o cliente ficou 6 segundos aguardando atendimento, mais 2 minutos e 41 conversando, onde deu 2 minutos e 48. Claro, isso aqui é um cálculo médio, não que toda chamada foi isso, né? Teve algumas chamadas que foi mais, algumas foi menos. Isso a gente vai conseguir ver aqui no outro relatório analítico. E depois aqui embaixo ele me dá um gráfico por hora, tá? Onde eu consigo ver aqui, ó, das 7 horas, ó, a média das 7 horas, ó, eu tive 20 chamadas aqui, ó, o gráfico. A média das 8 horas eu tive 24 chamadas. Às 9 horas eu tive 5 chamadas. Então aqui eu tenho uma forma de gráfico para mim estar vendo em gráfico hora a hora. E aqui eu consigo exportar esses dados do gráfico, né, igual o outro lá em cima, detalhado. Ó. Das 7 eu tive 20 chamadas, todas atendidas 100%. Às 8, 24. Então aqui eu tenho uma estimativa de hora em hora, onde eu consigo também exportar para CSV, Excel, PDF ou estar imprimindo. Tá? Então, e aqui depois eu teria também as chamadas de saída. Não apareceu porque a gente não teve nenhuma chamada que o agente fez. Nesse dia foi só receptivo mesmo. Tá? Então, esse relatório sintético, ele me demonstra o histórico da fila por completo. Tá? Agora a gente vai para o analítico. O analítico ele tem uma diferença. Qual é? É os mesmos dados que a gente tem no sintético, porém ele me traz ligação a ligação. Então, para confrontar dados, né, a gente vai pegar o mesmo período, do dia 1 de dezembro até dia 1 de dezembro. Aqui eu vou selecionar a mesma fila Call Center, clico fora da tela. E aqui eu também tenho os filtros, mas eu não vou trabalhar com o filtro agora. Eu vou simplesmente clicar no pesquisar. Pronto, já, olha lá, o cantinho lá em cima, o ícone lá em cima está rodando, assim fica ele está fazendo a pesquisa no banco de dados, até que ele esteja rodando ali, ó. Olha lá, terminou de rodar. Pronto, agora ele me trouxe ó, o resumo. As mesmas 160 chamadas que eu tive lá, aqui ele me traz 160 que foram atendidas, nenhuma abandonada. Chamadas de saída não teve nenhum, como eu tinha demonstrado. O mesmo tempo que apareceu lá no relatório de atendimento, tempo médio de espera, tempo total aparece aqui também. Aqui embaixo, o mesmo tempo médio de espera na fila, que foi 6 segundos. O mesmo tempo médio de atendimento, que foi o total 2,41. E o tempo comum, que é a soma do tempo médio de espera mais o tempo médio de atendimento, 2,48. Então, esses dados são o mesmo que a gente tinha sintético, numa forma resumida aqui. Agora, aqui embaixo, eu tenho a discriminação. Ou seja, dessas 160 chamadas, ele vai me trazer agora aqui, ó, uma a uma, detalhada. A data, o DDR é o número por onde essa chamada entrou. Tá? Se for um 0800, se foi um tronco-chave. Nesse caso, desse meu cliente aqui, o número dele de entrada desse call center seria esse número aqui. Tá? Aqui a gente não usa tag. A tag serve para você identificar de onde vem a chamada. Quando você tem um 0800, por exemplo, e nesse 0800 você tem mais setores. Então, dentro desse 0800 eu tenho várias filas. Então, quando eu crio isso no sistema, eu posso atribuir uma tag a cada fila. E depois, por ser um número só com várias filas, eu consigo pela tag estar selecionando qual foi a fila que atendeu aqui. Tá? Apesar que ele me traz a fila aqui também, mas eu posso estar selecionando pela tag também. Então, nessa data, nesse número, a fila que atendeu foi a fila Call Center. A agente que atendeu essa chamada foi a Kelly Conceição da Silva. Ele me traz um abreviado Kelly. O número do cliente é esse aqui, que ligou. Aqui, TRF, se houve uma transferência para onde ela transferiu, no caso não houve. Aqui é o evento, aquele que eu demonstrei lá no relatório sintético, finalizada pelo agente, quando o agente desligou primeiro. Então, essa chamada, o agente, ou seja, a Kelly, desligou primeiro antes do agente. Essa chamada ela ficou 7 segundos na fila, ou seja, quando ela ligou nesse número, ela já entrou na fila para o call center, ficou 7 segundos ouvindo musiquinha e
a Kelly, depois de 7 segundos, já atendeu ela. E ela ficou 3 minutos e 53 de duração. Então, aquelas somas que a gente viu aqui em cima de tempo médio de espera é referente a isso aqui. Né? A gente tem um tempo médio aqui ó, de 6 segundos. Lembra que eu falei? Um tempo médio. Mas essa chamada, por exemplo, foi 7. Por quê? Esse tempo médio é a soma dessa chamada, dessa chamada, dessa chamada, onde ele faz uma média de 6 segundos. Tá? Mas tem chamada que vai dar menos, como tem chamada que vai dar mais. Essa, por exemplo, deu 7. Essa de baixo ficou 3 segundos só. Essa ficou 5. Tá? A duração, a mesma coisa. O tempo médio de atendimento é o tempo médio de duração aqui. Ou seja, 3 minutos e 53 essa chamada. Essa também deu 3 minutos e 53 por incrível que pareça. Essa aqui 1 minuto e 26. Onde ele conclui que o tempo médio foi 2 minutos e 41. Mas como eu disse, é um tempo médio. Essa que teve mais, essa que teve menos. Tá? Então aqui eu tenho ligação por ligação. Aqui eu tenho o campo gravação. Se a pessoa que acessa esse relatório ele tiver permissão para estar vendo as gravações, porque eu também posso dar níveis de permissão a quem acessa esse relatório aqui. Eu posso criar vários usuários para estar vendo esse relatório e estar dizendo para cada um que ele pode estar vendo. Então, como eu sou administrador, eu posso ouvir a gravação. Se eu clicar aqui, eu já consigo ver a gravação. Aqui ele dá um erro porque eu não tenho esse áudio aqui, tá? Eu importei esse banco de dados de um cliente para uma máquina nossa aqui de teste, né? Uma máquina de desenvolvimento, mas eu não importei os áudios, que é muito pesado. Então, quando ele tentou abrir, ele não encontrou o áudio lá dentro do arquivo. Ele me traz o nome do áudio aqui, mas eu não tenho esse áudio dentro do meu sistema. Mas seria só clicar aqui no play, e aqui eu tenho um controle de volume, ele me abriria uma onda aqui do áudio, eu posso estar clicando, mudando, adiantando ou atrasando esse áudio. Tá? Eu poderia fazer o download clicando aqui para baixar na minha máquina. Ele também não vai encontrar porque eu não tenho esse áudio. Tá certo? Então, agora eu vou ter que voltar aqui porque ele tentou achar e não encontrou o áudio. Vou ter que fazer o procedimento de novo. Então, ali eu conseguiria estar ouvindo o áudio e baixando o áudio para minha máquina, caso eu precisaria mostrar esse áudio, fazer alguma coisa e enviar para alguém. Tá certo? Vamos dar continuidade aqui no relatório analítico. Devido a eu ter puxado o áudio não se encontrar, na hora que eu fiz o download, a página deu erro e eu tive que refazer a sessão aqui, tá? Mas isso não vai acontecer aí, é só porque eu não tenho o áudio aqui na minha máquina de teste aqui. Eu só importei o banco de dados para demonstração. Bom, aqui eu teria todas as ligações, tá? Olha lá, cada status, ó, essa aqui, por exemplo, foi finalizada pelo chamador, onde o cliente desligou primeiro, o tempo que ficou na espera, tá? Quando tiver alguma ligação transferida, ele vai aparecer aqui. Vamos ver se eu acho alguma aqui. Eu vou rolar a página até o final. Aqui, ó, estou na página 1. Eu tenho aqui, ó, de 1 a 50 páginas, tá? Sendo que eu tenho 161 chamadas, tá? Então eu tenho 50 páginas. Então eu vou para a página 2. Deixa eu ver se eu encontro. Só teve 3 chamadas transferidas nesse dia, né? Aqui, ó. Aqui eu encontrei, ó, uma chamada aqui, ó. Ó, essa chamada que entrou para o agente Matheus, ele fez uma bridge, ou seja, uma transferência. Tá? Ele fez uma transferência dessa chamada. Então, aqui eu consegui demonstrar para vocês o relatório de filas. O que é o relatório de filas? É onde você consegue monitorar todas as chamadas que entraram na fila. Tá? Aqui, a gente não esquecendo que eu posso também usar opções de filtros avançados. Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho alguns filtros a mais do que o sintético. Aqui, eventos, eu poderia tirar um relatório só das chamadas que foram completadas, só que foram não atendidas, ou só aquelas que foram finalizadas pelo agente. Né? Então, aqui eu tenho um filtro de eventos, que seriam os status. Aqui eu poderia estar selecionando dessa fila só um agente, por exemplo. Eu quero tirar só do Hermínio, por exemplo. Eu marco ele e clico fora da tela. Aqui é aquele campo tags que eu não tenho. Quando eu tenho mais de uma fila para um 0800 eu posso atribuir tags. Aqui esse campo igual ou contém, eu posso pesquisar por um número. Aqui é a entrada, né? Às vezes eu tenho várias entradas para a mesma fila. Eu poderia pesquisar para qual entrou pelo 0800, qual entrou pelo número fixo. Aqui são as chamadas transferidas. Aqui é o tempo de espera. Eu quero pegar todas as chamadas que tiveram espera maior que 10 segundos. Todas as chamadas com duração maior que 1 minuto. Então eu trabalho com filtros. Aqui só para demonstrar, eu vou puxar, por exemplo, todas as chamadas do Hermínio. Marquei ele, clico fora da tela e mando pesquisar.
Isso serve para, às vezes, estatística, para mim saber como está o atendimento de um agente, né? Se bem que vamos ter dados depois mais abaixo dos agentes, tá? Vou pôr aqui a data, né, que eu não coloquei, 1/12, 1/12, call center. O Hermínio provavelmente não estava logado nesse dia, não teve dados. Vamos pegar, por exemplo, a Bruna. Vou clicar aqui na Bruna, vou pesquisar. Aí. A Bruna, ó, nesse dia, teve um total de 9 chamadas atendidas. Então eu consegui pesquisar só as chamadas da Bruna. Tá? Aqui eu consigo estar ouvindo o áudio de cada chamada da Bruna. As estatísticas de comparação de agentes, a gente vai ter aqui no próximo vídeo que eu irei demonstrar sobre os agentes. Lá você vai ter uma estatística de cada agente, como que cada agente está trabalhando. Aqui seria mais para você estar realmente ouvindo as ligações de cada agente, ouvindo os áudios, as gravações, tá? Ouvindo o tempo médio de espera, atendimento de cada chamada referente à fila. Tá? No próximo vídeo eu vou agora demonstrar a parte de agentes. Espero que tenha explicado bem aqui, todos tenham ficado satisfeitos. Qualquer dúvida a gente vai estar aí à disposição, tá bom? Muito obrigado.